1 Crônicas 16, 34. Diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler juntos? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, não é? Irmãos, aqui nós temos esse título, né? Nome dessa palavra bíblica, a trilogia da gratidão. A trilogia da gratidão. Tri já está determinando que são 3 aspectos que nós vamos destacar, estão presentes no próprio texto bíblico que lemos, e logia de estudo, de conhecimento, não é? De um tratado, mas não num tratado no sentido, os irmãos vão te convir nessa pregação, um tratado teológico, mas uma mensagem, e com menor brevidade, não é? Então, trazermos essa trilogia da gratidão para todos nós aqui, e fazendo uma ponte ao coral masculino, que chega a essa marca, né? E nos alegra muito, permitam-me reiterar a presença do diácono Sérgio, que tanto nos ajudou naqueles 7 anos, né? E a sua esposa, a irmã Mara. Muito obrigado, meus queridos, por aquele tempo tão importante da presença de vocês aqui, não é? E ficam as raízes. E nós vamos então, irmãos, apenas destacar algumas questões em relação a esse deem graças, que é a primeira expressão que lemos, né? Dei graças ao Senhor. O salmo aqui registrado, o salmo que lemos, ele foi registrado pelo cronista e foi cantado liturgicamente por Asaf e seus irmãos. É bom sempre destacar isso, né? A origem do texto, porque está em Crônicas, mas na realidade é um salmo, não é? E está presente lá no livro de Salmos. E Crônicas, como o próprio nome diz, está ali narrando a história de Israel, né? Então, é um salmo que, na realidade, surge dentro de um contexto musical, litúrgico. Asaf era um homem que entendia, à época, de música, a música feita dentro daqueles padrões. Era um dos dirigentes da música no reinado de Davi. Não tínhamos ainda o templo de Jerusalém, porque esse só será construído com Salomão, mas ali dentro daquele espaço de tabernáculo, né, provisório, antes da construção do templo, se cultuava ao Senhor, se louvava ao Senhor. E muitas vezes o Davi, como é autor da maioria dos salmos, como eu disse numa quinta-feira dessa, ele fazia a poesia, ele criava o texto e passava para Asaf, os seus irmãos, não é? Para que pudessem colocar a música, pudessem colocar a melodia. Então, esse salmo, ele foi criado na entrada da arca em Jerusalém, no episódio da entrada da arca, aquele momento festivo, não o primeiro, lembra do primeiro, não é? Onde houve aquele episódio que o próprio Davi, diante daquela situação, né, de poder trazer, descumprindo inclusive os preceitos da lei, porque não era para a arca ser conduzida num carro de bois, em hipótese alguma. Talvez você não sabia disso, mas a arca era para ser conduzida nos ombros dos levitas. E há quem diga que aqueles que estavam ali naquele carro de boi novo, né, o rei Davi queria fazer algo bonito, excelente, mas fugiu, né, daquilo que a própria lei determinada. Veja como cumprir a lei é importante, não é? Mas é no segundo momento, depois que ele é informado que aonde a arca estava, precisava de fato voltar a Jerusalém, porque lá onde ele estava, inclusive a informação é que chega ao meu rei, lá se está prosperando, né? Mas era mais do que isso que Davi queria, porque a arca era símbolo da presença de Deus, né? Algo que nós sabemos que na nova aliança hoje, nós não estamos presos às questões de arca, não é? As questões da lei, as questões das figuras do passado na antiga aliança, não.
Hoje nós cultuamos ao nosso Senhor, que hoje não necessitamos dos artefatos, né? Porque sabemos que Ele aqui está. Mas essa arca é trazida, e foi naquele dia que Davi então encarregou, pela primeira vez, Asaf e seus irmãos, de celebrarem com hinos ao Senhor. E aqui nós precisamos lembrar, em Colossenses 3,15, o apóstolo Paulo escrevendo, ele inclusive diz que a Bíblia, não é, ordena, ela orienta de forma ordenativa de que nós sejamos agradecidos, não é? Sejam agradecidos, ou sede agradecidos, em Colossenses 3,15. Percebemos então também, irmãos, que a Bíblia tem muito a dizer sobre gratidão, sobre dar graças, não é? Sobre ação de graças. A expressão deem graças ao Senhor, elas são as primeiras palavras de 5 salmos que temos nas Escrituras. O Salmo 105, o Salmo 106, Salmo 107, Salmo 118, Salmo 136, e aparece inúmeras vezes no livro de Salmos e também nas Escrituras. Então, dar graças a Deus é algo extremamente, essencialmente bíblico. O apóstolo Paulo, no início de 11 das suas, aliás, no início de 11 de 13 cartas que ele escreveu, ele inicia e ele enfatiza a ação de graças e dá graças a Deus. Isso está muito presente pelo menos nas 11 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, das 13, não é? Então, dar graças a Deus é algo que nós devemos fazer, nós devemos realizar. Agora, sabemos também, como eu disse numa quinta-feira, e essa introdução é pegando o gancho daquela palavra com outro tema, mas que tem a ver com essa palavra, que dar graças é muito mais do que um muito obrigado. Muito obrigado ou grato nós fazemos entre nós, não é? Que diante de um benefício feito, diante de uma ajuda, é natural e até dever nós agradecermos ao outro, né? Ou a outros. Olha, muito obrigado porque você fez isso, muito grato. Mas a Deus, irmãos, é muito pouco. É pouco demais. O nosso vocabulário se torna pequeno para a gente dizer, oh, muito obrigado, é porque não temos outras expressões para podermos enfatizar o quanto é maravilhoso nós podermos ver Deus fazer, apesar de que muitas vezes nem merecemos, mas Ele realizar algo maravilhoso em nossas vidas, e nós podemos dizer, Senhor, nós somos muito gratos, nós damos toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é digno de todas as ações de graças. Isso é importante, irmãos. Mas aí, como se chama trilogia, o tema dessa mensagem, nós vamos usar o primeiro ponto. O primeiro aspecto a ser destacado é que essa trilogia da gratidão, a primeira coluna dela, é que ela é fundamentada na ação de graças, como diz o texto. Veja como inicia o texto, deem graças ao Senhor. Então ela é fundamentada na ação de graças, na gratidão, no louvor, na exaltação a Deus. E lá lembro do Salmo 86, 12, o salmista diz, eu te darei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração. E diz mais, e glorificarei para sempre o teu nome. Interessante aqui que quando ele diz, eu glorificarei o teu nome e farei isso de todo o coração, é com todo o ser, é com toda a vida, não é? É com tudo que ele é, tudo que nós temos e somos. E importante destacar a continuidade dessa glorificação para sempre, não apenas nos momentos de vitória, de grandes conquistas, que é maravilhoso agradecermos, mas assim, eu glorificarei o teu nome para sempre, independentemente, aqui está inserido no texto, e nós podemos pegar assim por inferência, independente das circunstâncias. E no Salmo 147, versículo 7, ele diz, cantem ao Senhor com ações de graças. Cantar ao Senhor é o canto, é a forma singela que nós temos. Nós sabemos, irmãos, que podemos louvar a Deus, podemos adorar ao Senhor e até devemos, com outras formas de manifestação, mas é através da música, é através
do canto, é através do louvor, particularmente para mim, e é o que eu noto nas Escrituras. Vê se você concorda comigo. Que é a forma maravilhosa e singela de cantarmos a nossa fé, de expressarmos a nossa fé. É através da música, é através do louvor. E percebemos então que o salmista aqui, ele destaca isso, na ação de graças. Cantem ao Senhor com ações de graças, louvem ao Senhor com ações de graças. O seu canto, o meu louvor, ele seja a expressão da gratidão dos nossos corações. Mas há uma segunda coluna dessa trilogia da gratidão, é que é pautada na bondade de Deus. Na bondade de Deus. E o texto é claro, ele diz, porque Deus é bom. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deus é bom. É algo que faz parte da essência dele, da natureza dele. Ensinando hoje a classe de adolescentes, uma alegria muito grande estar com essa geração, não é? Estando com eles, eu lembrei, dentro do ensino, né, do tema que foi proposto hoje, alguém chega diante de Jesus, alguém até que seria talvez um bom partido para uma moça namorar, não é? Um rapaz educado, que se dizia cumpridor da lei, não é? Eu penso e visualizo ele chegando bem elegante diante de Jesus e dizendo, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus coloca ele na posição que ele precisava estar, porque primeiro Jesus viu lá dentro, não é, o que se passava no coração dele. E Jesus, em outras palavras, Jesus disse, você vem aqui com essa lábia bonita, eu conheço a sua vida, eu conheço o seu coração, eu sei o que está lá dentro, não é? E veio com a expressão de bom, e o próprio Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus olhou para ele e disse, por que você está me chamando de bom? Bom só há um, que é Deus. Embora ele ali revestido de humanidade, sendo plenamente Deus, plenamente homem, mas reconhecia em Deus e queria dizer àquele rapaz que a bondade que muitas vezes enaltecemos em nossas ações, ela precisa ser colocada no lugar certo. Porque tem gente que se acha bom demais. Você conhece alguém assim? Não é que se acha bom demais. Talvez, e é preciso que seja, né? Mas por dever, não como prêmio de salvação. Eu sou bom demais, eu mereço, né? Eu preciso fazer e eu faço. Eu faço desde a minha juventude, como aquele rapaz, ele falou. Cumpro os mandamentos. E Jesus disse, você está muito enganado, você está equivocado, meu jovem. Seu coração está em outras coisas, seu coração não está na salvação. E nós percebemos então que a bondade é algo da essência de Deus, irmãos. E no versículo 13 do Salmo 27 diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O salmista diz isso. Aqui nos dá uma lição, sabe de quê, irmãos? De que bondade de Deus, é claro, ela tem um alcance eterno, e como tem, celestial, não é? Que nós desfrutaremos pela fé e pelos méritos de Cristo Jesus, mas para nós a bondade de Deus, e como não, ela é manifesta enquanto estamos aqui na terra, enquanto estamos vivendo aqui. E a bondade de Deus, ela tem caminhos que muitas vezes nós não conhecemos muito bem, e nós questionamos sem saber. Mas Deus jamais deixa de ser bom só porque algumas situações da nossa vida, elas estão dentro de nós, sendo passadas por nós, em dificuldades, em alguns problemas, em algumas adversidades. Deus não está sujeito às marés da nossa vida, vamos dizer assim, para que ele seja bom ou deixe de ser bom. E é interessante que as pessoas, elas lançam muito para Deus, não é? Algo que é fruto das suas ações até. Mas diz, não há, é porque Deus que está querendo assim, Deus está permitindo assim, é Deus quem está realizando assim. Mas nós sabemos que aqui na terra dos viventes, nós desfrutamos da bondade de Deus. Em algo que nós podemos ver com esses olhos limitados, tangíveis, finitos que nós temos, e algo que nem podemos visualizar. Você sabia, você precisa saber disso,
Se você não sabia, você precisa saber que grandes livramentos ocorreram na sua vida no dia de hoje e você não tem a dimensão. Nem eu. Não temos a dimensão. Porque se você diz, não, eu estou dentro de casa, eu estou seguro. Dentro de casa pode ocorrer algumas coisas em nossa vida, como a queda, para aquele que é de mais idade, não é? Susceptíveis à queda. Pode ocorrer algo dentro daquilo que nós achamos que é seguro. E Deus, por sua misericórdia e graça, promove livramento. Isso é uma manifestação da bondade dele na terra dos viventes. E o Salmo 94, 18, que os irmãos podem acompanhar aí na tela, diz, quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Isso aqui a gente tem que ler juntos, irmãos. Vamos ler juntos esse versículo aqui, do 18 do Salmo 94. Vamos ler juntos. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. É interessante. Collins é um escritor, né, que ha feito a psicologia, com formação em psicologia. Todo pastor deve ter um livro de Collins na sua biblioteca. Ele disse que muitas vezes, isso é quase patológico, né? As pessoas elas ficam com receio de caminhar, de andar, porque devido a situações da vida, tem gente que tem medo de dar alguns passos, não é? E aí ele se reporta a um caso, e aqui eu estou diante de alguns da área de psicologia, de que alguém temia andar, e quando via uma casca de banana na frente dela, pronto. Ela disse, eu não vou dar um passo daqui, porque eu vou pisar naquela casca de banana e eu vou me esborrachar no chão, não é? Então era o temor de resvalar, de andar, agora um temor patológico, que era criado ali na mente devido a fatores de doenças emocionais. Nós, irmãos, queremos dizer aqui que os nossos pés sim podem resvalar, não com essa noção do medo patológico, mas porque nós somos limitados e nós somos seres humanos, passíveis de erro. Mas louvado seja Deus, que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, como disse lá o salmista, não tememos mal algum, porque essa bondade de Deus nos mantém, ela nos sustenta. Os meus pés vão resvalar, Senhor, podem, mas a tua bondade é quem me sustenta, é quem me põe em pé, é que não permite que eu venha a tropeçar, porque cair nunca foi bom e deve ter consequências terríveis para a nossa vida. E aí nós vamos a uma terceira coluna e última dessa trilogia, não é? Que está pautada na ação de graças, na bondade de Deus, e ela é alicerçada. O alicerce dela é a misericórdia de Deus. Algo extremamente próprio da divindade. O louvor, a bondade, a misericórdia. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 57, versículo 1. O salmista diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu lembro daquele cego que bradava em alta voz quando ele soube que Jesus passava por ali. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E alguém dizia, fala mais baixo, não grita. O mestre não vai te dar atenção. Essa é a oração do salmista, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Interessante, a alma se refugia. Porque nós procuramos refugiar corpo, né? Preservar a vida, estarmos no lugar seguro. Quem estará no lugar inseguro? É natural que preservemos a vida, mas é fundamental também que preservemos a alma, não é? A alma, aquilo que está lá dentro, além do corpo, a alma. Pois em ti a minha alma se refugia. Tem gente que está com a alma sem refúgio, buscando refúgio, mas sem encontrar. Porque quem sabe está buscando nos lugares errados, nos lugares onde não há refúgio. Parece até que há, mas não há. Há insegurança,
inclusive até a morte. Pois a minha alma se refugia em ti, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aí eu lembro de um comentário bíblico do Salmo 91, versículo 1, onde o comentarista diz, porque lá no Salmo 91, 1, quem é que lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí ele disse, se existe sombra, é porque existe o objeto. Ou seja, se existe sombra do Altíssimo, é porque o Altíssimo está presente. Porque não existe sombra no vácuo, né? O vácuo não pode, aquilo que não é, aquilo que não existe, não pode produzir sombra. E nós percebemos aqui, então, que a expressão aqui do salmista é a sombra das tuas asas eu me abrigo. A ideia, segundo alguns biblicistas, é estar segura, é como a ninhada que está segura debaixo ali da mamãe e da águia, não é? Principalmente, que é um animal que preserva muito a sua ninhada. Estão seguros ali, e ai de alguém que se aproximar para mexer com os filhotes dela, não é? Até que passem as calamidades, Senhor. Eu estarei seguro nas tuas asas até que passem as calamidades. É a misericórdia de Deus que faz com que as calamidades passem, elas não sejam eternas. E em Lucas 1,50, que é inclusive um texto do Magnificat, cântico de Maria, expressão de louvor quando ficou sabendo que ia ser a mãe do Salvador. E ela diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia do Senhor vai de geração em geração sobre os que o temem. Irmãos, há alguém que diga, hoje, e comprovando isso pelos fatos, de que uma família na quarta geração, quarta, quinta geração, ela já esqueceu de quem foram os seus antepassados. Dependendo da cultura, não é? Alguns, em algumas culturas, preservam muito a árvore genealógica da família. Então sabe quem foi o bisavô, tataravô, tetravô, e vai. Hoje com a internet ajuda. Mas o que eu estou querendo colocar aqui? É que essa misericórdia de Deus, se o ser humano ele tem dificuldade de preservar a memória, até porque nascem outros que não conhecem a história, e a gente deveria manter aquela transmissão de oralidade ou até por escrito. Toda família deveria ter algo escrito. Toda família deveria ter o registro. Todo coral, quando faz 25 anos, deveria ter algo escrito. Porque os romanos diziam que o que eu estou falando aqui, embora está sendo gravado, e hoje nesse mundo de tecnologia, mas é através da escrita que permanece. Então, a misericórdia de Deus, independentemente das lembranças, das gerações que nós fazemos, ela permanece de geração em geração. Ela permanece. Inclusive, há expressões na Bíblia que diz até Deus abençoa até quarta e quinta. O que quer dizer isso, pastor? Quarta e quinta geração é justamente nesse aspecto que alguém está dizendo, olha, alguém da quarta geração, da quinta geração de uma família já pode cair no esquecimento. E assim é na igreja. Às vezes, se nós não preservarmos a memória, se nós não tivermos, diácono Marcos Sândalo, a esse registro aqui, alguém não vai, quem sabe lá amanhã, saber que aqui nessa igreja teve a música, o coral e quem fez parte dela. Os seus membros, as suas ações, aqueles que estão na plataforma, mas também aqueles que estão nos bastidores e que servem. A misericórdia do Senhor vai de geração em geração sobre os que o temem, sobre os que não têm medo de Deus, não é esse sentido, mas sobre os que zelam pelo amor ao Senhor, pelas coisas de Deus. Essa misericórdia estendida de geração em geração. Nós, irmãos, percebemos de que cada geração ela tem o seu tempo e ela se vai. Os 25 anos que nós estamos celebrando hoje do coral masculino, os integrantes dele, eles passarão. E a minha palavra como pastor dessa igreja
é que nós não venhamos, isso eu falo aos juniores que aqui estão me escutando, aos adolescentes e aos jovens, que não deixem morrer, que não sepultem, que lutem, que preservem a boa música. Porque existe a boa música para louvarmos ao Senhor com excelência e sem demérito de alguns. A música sacra, a música que cantamos, os nossos hinos, a nossa inódia, os nossos louvores, desde cânticos aos hinos mais antigos, irmãos. Eles precisam ser preservados, cantados com vida, mais do que cantados com boa excelência de uma instrumentação e de boas vozes. Mas nós precisamos passar esse valor, esse legado para as próximas gerações e que se permaneça, que essa igreja nunca, jamais, ela deixe de primar pela música e pela música do canto coral, porque temos bons outros aspectos no direcionamento da música, mas a música de canto coral, que é muito mais complexa, muito bem mais elaborada, no sentido de dar trabalho, né? Vozes mistas, e principalmente num coro masculino, meus irmãos, que é um grande desafio, né? Num coro masculino. Se já é difícil juntar homens, muitas vezes num dia de... Hoje é terça, mas já foi sábado, imagina. Sábado à tarde, chegarem homens aqui, né? E poderem, de 50, 40, poderem estar aqui ensaiando, glorificando ao Senhor. E a minha palavra, pois, é nesse sentido de preservarmos o que temos. É claro que cada geração tem o seu perfil, tem o seu novo contexto, não é? Mas existem valores que permanecem independentemente do tempo e da circunstância. E eu preciso encerrar essa palavra citando Rubem Amorese, que é escritor evangélico. Ele disse, e ele apresenta a gratidão como um divisor de águas. A gratidão como um divisor de águas, ou melhor, como um divisor de almas. Quais são essas almas? Almas gratas, pessoas gratas e pessoas ingratas. Rubem Amorese, ele coloca esses dois polos, que alguém pode até dizer, sim, mas e os da coluna do meio? E os mais ou menos? Irmãos, gratos e ingratos. E a minha pergunta para mim e para todos nós aqui, é de que lado você está? Você faz parte de qual time aqui? Dos que são gratos e os que dão graças, ou dos ingratos e que procuram sempre o pretexto para a ingratidão? Que Deus, em sua misericórdia e graça, cada dia nos dê um coração grato. Que a trilogia da gratidão esteja presente em minha vida e em sua vida. Amém? Vamos ter essa palavra de oração também. Senhor, muito obrigado nessa noite. Nós te agradecemos, ó Deus, nessa palavra explanada. E agora, dando continuidade, vamos, ó Deus, continuar adorando com o coral masculino, Senhor, dessa igreja, que durante 25 anos, uma semente que foi plantada há 25 anos atrás, ela germinou. Passamos por momentos difíceis, Senhor, mas o Senhor sempre levantando gente, para que no dia de hoje pudéssemos celebrar o jubileu de prata de existência desse coral. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, gratos mesmo. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.